CPMI do INSS reagiu à ausência do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o Careca do INSS, que cancelou a sua participação na CPMI lá no colegiado, que queria muito ouvi-lo. Quem tem todos os detalhes sobre isso é o Lucas Martins, nosso repórter de Brasília, que traz aí todos os detalhes sobre isso. Quais foram as medidas tomadas, a audiência cancelada. Fala pra gente. Lucas, boa noite, bem-vindo. Olá, Kobayashi, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan. Olha só, diante do cancelamento aí da oitiva do Careca do INSS, os senadores reagiram e vão pedir a convocação, vão votar amanhã 6 requerimentos de convocação de pessoas ligadas a Camilo Antunes e Maurício Camizotti. São elas Tânia Carvalho dos Santos, esposa do Careca do INSS, Romeu Carvalho Antunes, filho do Careca do INSS, Rubens Oliveira Costa, Milton Salvador de Almeida, ambos são sócios de Camilo Antunes, e também serão convocados Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camizotti, e Nelson Williams, que é um dos advogados que foi alvo da operação da Polícia Federal na semana passada. Então, são esses 6 requerimentos de votação que vão para a CPMI amanhã, numa audiência extra, de acordo com o presidente da comissão, Carlos Viana, e, de acordo com ele, essa atitude do Senado Federal, dos parlamentares em si, da comissão, foi uma resposta à defesa de Camilo Antunes pelo não comparecimento do Careca do INSS aqui na comissão. Vamos ouvi-lo. É uma resposta que a CPMI quer dar claramente à falta de seriedade do advogado da defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito conosco. A esposa de Antônio Carlos, a Tânia Carvalho dos Santos, é sócia dele em várias empresas, não estava inicialmente sendo convocada, mas diante da recusa em vir, tanto ela quanto o filho passarão a serem ouvidos obrigatoriamente pela CPMI. Da mesma forma, Maurício Camizotti, que já nos enviou também ofício por meio da defesa de que não vai comparecer na próxima quinta-feira, portanto, a esposa dele será convocada. Ela é sócia também de uma das empresas que trabalhou na modernização dos sistemas da Previdência e terá de ser ouvida por esta comissão. Isso mesmo, Kobayashi. E tem outros bastidores também, isso porque ventila aqui nos corredores do Senado, da Câmara também, uma possível delação premiada de ambos, de Camilo Antunes e também de Maurício Camizotti. Esse é um acordo muito preliminar, ainda são discussões que vão avançar, pode ser que nem aconteça, mas a gente conversando com parlamentares aqui, eles disseram que uma possível delação premiada é de interesse deles. Pelo regimento interno do Congresso Nacional, quando o depoimento é pela comissão, isso não pode acontecer, mas eles já costuram aí um diálogo com André Mendonça, que é relator do processo no Supremo Tribunal Federal, para ver aí uma saída de uma possível delação. É o que circula aqui nos bastidores. É claro, a gente segue acompanhando ao longo de todos os próximos dias. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Tá com você. Muito obrigado, Lucas Martins, ao vivo diretamente de Brasília, com todos os detalhes dessa reunião que iria acontecer hoje, foi cancelada. Deixa eu chamar a Dora Kramer de novo para entender qual a sua análise, Dora, sobre esse assunto que está quente também no Congresso, né? A CPMI do INSS. A expectativa era muito grande de se ouvir o conhecido Careca do INSS, porque parece ser uma figura central para o deslinde deste caso. Dora Kramer. Ô, Koba, tá quente e mal explicado, né? Porque tá muito esquisita essa história, não dele não ir, não do Supremo dizer que ele tem a escolha de não ir, porque essa tem sido a atitude, as decisões do Supremo em várias CPIs. Não é estranho, o estranho é nesse meio tempo, ele primeiro diz que não vai, depois diz que vai, e aí recua dizendo que não vai. Essa ida dele, essa decisão, digamos assim, que depois foi desfeita, de ir, é que ficou esquisita. Por que isso, né? A gente tem que lembrar, tem que notar que esse esquema todo, ele não funcionaria sem a participação de políticos. Acho muito difícil, até porque
houve algumas tentativas de apertar aquela fiscalização no INSS e essas tentativas foram recusadas no Congresso. É claro que esse senhor, esse chamado careca do INSS, detém muitas informações, já que ele é apontado como principal operador do esquema. Agora, ele detém também, e deve deter, se a minha suposição estiver certa, de que isso não poderia acontecer, acho muito difícil, sem a participação de políticos, ele deve deter o nome dessas pessoas. E aí, sei lá, de repente, ele pode ter feito um subterfúgio aí, dizendo que, sabe assim, algo como uma coisa meio velada, mas aí não adiantou, porque aí a CPMI reagiu e convocou o filho, a esposa, que são sócios, que também é uma maneira de pressionar, né? Sobre a delação premiada, aqui o repórter trouxe a informação de que começa a se conversar. Não acho difícil, não, até porque a gente acabou de ver o que aconteceu com Mauro Cid, que deu-se muito bem na delação premiada, 2 anos em regime aberto e manutenção de todos os benefícios. Então, um acontecimento desse, às vezes, pode animar uma pessoa acusada na situação difícil em que está esse senhor a realmente fazer a delação premiada. Deise, seu caro, eu quero sua opinião sobre essa estratégia anunciada pelo presidente da CPMI, que é de convocar esposa, filho, sócios do careca do INSS em resposta. Inclusive, esse é um termo expresso por ele também, de que ele só está convocando todo mundo porque o careca não foi lá, não falou à CPMI. Como é que você vê essa estratégia? Kobayashi, eu não acredito que vá ter o resultado esperado. Obviamente, o não comparecimento do careca do INSS, ele é um golpe na CPI. O personagem principal não vai falar, né? Então, a CPI, a gente até comentou aqui que ela começou com muito fôlego, né? Os parlamentares com muita disposição de investigar. Mas a gente também comentou que essas CPIs, elas normalmente do meio para o final, elas começam a perder força. E o que a gente vê agora com esse não comparecimento dele é justamente isso. Espera-se que os parlamentares não percam de vista o objetivo, mas eu não acredito que essa conversa, vamos chamar assim, essa conversa com esposa, com filho, vá ter resultados suficientes para fazer uma investigação séria, para poder dar uma resposta honesta aos aposentados. Do outro lado, a gente tem o Palácio do Planalto de olho nisso, né, e tendo que articular também uma resposta para esses aposentados, que esse escândalo todo, a gente tem que lembrar, ele estourou em abril. A gente está praticamente em outubro, meio de setembro, e eles ainda não têm uma resposta. E aí me parece que esse não comparecimento, ele dá um desvio numa trajetória que deveria ser em linha reta. Então, é lamentável, mas a gente espera que a CPI não perca o foco e continue investigando e quebrando sigilo e indo atrás de uma resposta para os aposentados. E pelo menos no campo da política já se começa a falar em delação premiada. Ô, Cristiano Vilela, como é que você vê essa possibilidade também depois, claro, do caso de Bolsonaro, em que a delação foi o que sustentou boa parte da acusação, né? Tá pegando moda de novo o Instituto da Delação Premiada? Tem jeito disso ser aplicado na situação do INSS, Cristiano Vilela? Pois é, Koba, você colocou bem, voltou à moda essa questão da delação premiada, especialmente com o caso agora do tenente-coronel Mauro Cid, que envolveu todo esse processo judicial, essa ação penal que teve como condenado o ex-presidente Bolsonaro. Agora, esse caso envolvendo o escândalo do INSS, ele é um caso diferenciado. Nesse sentido, de acordo com o que as investigações preliminares colocam, o papel desse careca do INSS seria um papel central, seria realmente um papel de uma forte articulação, tendo um protagonismo e não apenas uma situação de menor porte, cumprindo ordens de terceiros. Então, evidentemente, me parece que a situação dele é uma situação diferenciada, com um menor potencial de se construir uma linha de delação que possa ser realmente interessante no curso do processo. No entanto, não é algo a ser descartado. De fato, o Instituto está forte e quando um cidadão como esse se encontra acuado, se encontra em situações de ver os seus familiares sendo trazidos para comissões de uma forma até indevida, no meu entendimento, aí sim, aí isso pode acabar florescendo, muitas vezes até pecando pela legalidade, mas de alguma forma pode acabar se fortalecendo e fazendo esse escândalo ganhar uma proporção enorme, atingindo situação e oposição eventualmente.